Fala, meus senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. O meu nome é Vitor de Trenta e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os erros mais comuns dos iniciantes ao começar no mundo dos investimentos. Se você já cometeu algum dos erros desse vídeo, não se preocupe. Use esse vídeo como aprendizado e para aprimorar ainda mais as suas habilidades para poder investir o seu dinheiro. Então, vamos para o vídeo. O primeiro erro é começar a investir sem montar uma reserva de emergência primeiro, porque essa reserva tem o objetivo de te proteger de qualquer mal que possa acontecer com você, qualquer emergência que possa acontecer na sua vida. E por que é um erro você investir primeiro e não montar essa reserva? Porque pense comigo, o objetivo de investir normalmente é alcançar um objetivo, seja de médio, seja de curto, seja de longo prazo. E para você alcançar esse objetivo, você não pode tirar aquele dinheiro dali. E quando você não tem uma reserva de emergência, se acontecer qualquer coisa com você e você não tiver dinheiro do seu salário para poder custear essa emergência, você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E se você só tem investimentos, você vai acabar tirando dos seus investimentos. E isso é um problema muito grande, porque se você tirar dali dos seus investimentos, você vai perder sua rentabilidade, você vai perder o seu dividendo e você vai prolongar cada vez mais aquele objetivo financeiro que você quer alcançar. Então a primeira coisa que você deve fazer é montar uma reserva de emergência para garantir que, se acontecer qualquer coisa com você e você não tiver dinheiro do seu salário para pagar, você vai ter de onde tirar sem precisar mexer nos seus investimentos. Mas como é que você monta essa reserva de emergência? Eu vou explicar. A primeira coisa que você precisa fazer é definir qual o valor que você quer deixar guardado como reserva de emergência. Não existe nenhuma regra para a gente definir esse valor, mas existe uma base que normalmente os investidores experientes utilizam para poder definir. Eu, por exemplo, sou autônomo. Eu não sou CLT nem sou servidor público, ou seja, não tenho renda fixa, não tenho estabilidade. Então eu gosto de ter como reserva de emergência 12 meses do meu sustento. Então, se você é um profissional como eu, que não tem uma renda fixa, talvez seja interessante você guardar um pouquinho mais de tempo, de dinheiro, porque se acontecer qualquer coisa e você, por algum acaso, ficar sem receber renda por esses 12 meses, você vai ter um valor ali que vai te custear enquanto você resolve essa situação. Agora, se por outro lado você é uma pessoa CLT e aí você goza do benefício do seguro-desemprego, ou se você é um servidor público que tem estabilidade nas suas funções, então você pode simplesmente juntar 3, 6 meses, um valor que seja confortável para você. E como que eu faço esse cálculo? Eu pego basicamente todos os valores de despesas mensais que eu tenho e multiplico por 12. E aí eu encontro o valor total que eu devo deixar guardado em algum produto de investimento que tenha basicamente 3 pilares: segurança, baixa volatilidade e liquidez diária. E por que é importante que você respeite esse conceito? Porque a sua reserva de emergência precisa estar em um investimento que tenha uma liquidez diária, ou seja, que você possa solicitar e receber o dinheiro a qualquer momento. Segundo, baixa volatilidade, porque o seu dinheiro não pode ser menor do que o que você colocou a priori. Tem que ser um produto que o seu dinheiro ele mantenha o valor dele e vá apenas ganhando rendimento, renda fixa. E principalmente, tem que ser um produto de investimento que você saiba que vai estar guardado em segurança e que quando você solicita, você tenha a certeza que você vai receber. Então é importante que a sua reserva de emergência respeite essa tríade para que você possa ter certeza de que, caso aconteça qualquer tipo de situação, você vai estar resguardado com a sua reserva de emergência. Mas aí você pode estar se perguntando, quais seriam os produtos que se encaixam nessas 3 categorias? Eu gosto de usar a caixinha do Nubank, porque a caixinha de reserva de emergência, ela respeita basicamente os 3 pilares. Você pode pegar a qualquer momento que você quiser, inclusive de madrugada. Ela tem segurança, porque você sabe que o seu dinheiro está ali, ele é protegido pelo FGC, e ela tem baixa volatilidade. O meu dinheiro nunca vai ser menos do que eu coloquei. Então eu utilizo a caixinha do Nubank para minha reserva de emergência. Mas também poderia ser o Porquinho do Inter, que funciona de maneira semelhante. Poderia ser o Tesouro Selic, que é basicamente o investimento mais seguro do país. Ou poderia ser em algum CDB de um banco conhecido, que seja protegido pelo FGC e que também tenha essas características que eu falei, de baixa volatilidade e liquidez diária. Então, qualquer um desses produtos vai servir para estar guardando o seu dinheiro. O segundo erro é começar a investir sem ter a menor ideia do que está fazendo. E esse erro tem potencial para ser o mais grave de toda essa lista. Porque o mercado, ele recompensa muito as pessoas que estudam, as pessoas que se capacitam e que se aprimoram. Mas da mesma forma, ele pune demais aquelas que se aventuram sem ter ideia das bases de como funcionam os investimentos. Então, antes de você começar a investir, é importante que você invista primeiro em conhecimento. Que você aprenda a base de como funciona o mercado financeiro para aí sim você poder tomar suas decisões.
E eu não estou dizendo que você necessariamente precisa comprar cursos aqui para aprender a investir não, tá? Existe muito material gratuito na internet que pode te ajudar demais a tomar suas primeiras decisões. Eu, por exemplo, comecei assistindo vídeos no YouTube e lendo livros de pessoas que já estão nesse mundo há muito tempo. E eu comecei os meus primeiros investimentos sem precisar gastar R$1 de curso. Óbvio que depois que eu comecei a entender a base, eu quis me capacitar e, consequentemente, eu adquiri a maioria dos cursos que estão disponíveis no mercado. É por isso, inclusive, que eu estou aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Mas isso não significa que você precisa começar a comprar cursos antes de começar a investir. Você pode simplesmente aproveitar todo o material gratuito e aí, se você sentir que você tem necessidade de se aprimorar, você pode sim adquirir alguns cursos para poder aprender mais. É muito importante que você comece a estudar primeiro e que depois você comece a investir, porque dessa forma você vai evitar cometer alguns erros que podem atrapalhar demais a sua trajetória no mundo dos investimentos. E eu estou dizendo isso porque meio que existe uma lógica a se seguir no mercado que, se você não prestar atenção, você pode acabar tropeçando. Não existe uma regra do que você deve ou não deve fazer com seu dinheiro, não entendam isso, até porque, de fato, você faz o que você quiser, você é livre para tomar suas decisões, mas pessoas antes de nós que estão no mercado há mais tempo criaram uma base que, se você seguir, vai fazer com que você acerte mais e erre menos. E é importante que você conheça essa base, que você estude ela, que você se capacite para depois você começar a fazer os seus primeiros investimentos. E qual é a primeira base quando você começar a investir? É você montar uma reserva de emergência, que foi justamente o erro que as pessoas mais cometem. E aí, depois disso, você se aventuraria na renda fixa, que é muito mais seguro do que a renda variável, porque você tem proteção do FGC, por exemplo. Você nunca vai ter menos dinheiro do que você entrou, para depois você seguir para a renda variável. Então é importante que vocês sigam essa lógica para vocês não acabarem prejudicando a trajetória no mundo dos investimentos. O terceiro erro que as pessoas mais cometem vem justamente desse segundo erro, que é investir seguindo dicas. Eu já falei mais de uma vez aqui que tudo que você deve fazer na sua vida deve partir de um planejamento. E com o mundo dos investimentos não é diferente. Existe uma estratégia que você monta, existe um planejamento que você prepara para que você possa decidir se você vai comprar ou se desfazer de algum ativo. Quando você vê algum influenciador comprando ou se desfazendo daquilo, pode ter certeza que existe uma lógica naquilo que ele está fazendo. E se você imitar sem conhecer a lógica, existe um risco muito grande de você se prejudicar demais, porque você não está entendendo de fato o que aquela pessoa está usando de critério para comprar ou se desfazer daquele ativo financeiro. Então é importante que, antes de você investir, você pense bem na sua estratégia, desenvolva um planejamento para que você possa comprar e vender com coerência. Não sigam dicas de terceiros apenas porque vocês acham que aquilo está dando certo. Pensem sempre na lógica do que vocês estão fazendo na hora de investir. O quarto erro é colocar todo o seu dinheiro em um produto de investimento só. Você já ouviu falar no ditado popular, não coloque todos os seus ovos dentro de uma só cesta? Esse ditado ele tem uma lógica. Se você coloca todos os ovos dentro dessa cesta e acontece qualquer coisa com ela, já eram os seus ovos. E é exatamente isso que acontece com o seu dinheiro se você colocar todo ele em um produto de investimento e, por algum acaso, acontecer alguma coisa com aquele produto de investimento. Então, sempre que você investe, é bom que você dilua o seu risco. E como é que você dilui? Diversificando os seus investimentos. Então é sempre importante que você tenha o seu dinheiro em vários produtos diferentes, para que, caso aconteça alguma coisa com um desses produtos, você esteja assegurado dos seus outros produtos. Para não ficar muito abstrato, eu vou trazer um exemplo prático do porquê que você deve diversificar os seus investimentos. Imagine que João quer investir R$10.000. João escolhe apenas um produto de investimento para colocar todo o seu capital. Ele escolhe as ações do Banco A. Alguma coisa acontece no mês seguinte e o Banco A sofre uma desvalorização de 20%. O que é que acontece com os 10 mil de João? Eles sofrem inteiramente essa desvalorização porque, afinal de contas, ele só tem um produto de investimento. Então, os R$10.000 passaram agora a ser R$8.000. João teve um prejuízo de R$2.000. Agora, imagine que João tem os mesmos R$10.000, mas ele não vai colocar todo ele em apenas um produto de investimento. Ele resolve escolher 10 produtos de investimento para colocar R$1.000 em cada um. E um desses produtos era o mesmo Banco A do primeiro exemplo. A mesma coisa acontece e o Banco A sofre a perda de 20%. O que é que acontece com o capital de João dessa segunda vez? Lembrem que João agora tem 10 investimentos de R$1.000, ou seja, o valor que ele tem do Banco A é apenas R$1.000. Se ele só tem R$1.000, os 20% representam R$200. João, antes com R$10.000, agora tem R$9.800.
Vocês conseguem entender o quanto que diversificar protegeu o capital do João dessa perda significativa? Porque uma vez que João tinha outros 9 investimentos, e esses investimentos não tiveram perdas nesse mês, ele não sofreu desvalorização, tendo apenas perdido os 20% dos R$ 1.000 que ele colocou no banco A e ficado no final com R$ 9.800. Então é importante que vocês diversifiquem o patrimônio de vocês, porque caso aconteça algo com um dos investimentos de vocês, vocês ainda têm os outros ativos financeiros para poder compensar aquela perda, ou mesmo que não compense, para pelo menos minimizar aquela perda. Quinto e último erro que os iniciantes costumam cometer: ter medo da renda variável. E esse aqui é um clássico. Sempre que eu estou conversando de investimentos com família, com amigos, com conhecidos, e falo que eu tive um ganho expressivo em algum ativo financeiro, sempre surgem duas perguntas. A primeira delas é: como é que eu faço para colocar o meu dinheiro aí? E aí eu falo para a pessoa como é que ela precisa fazer. Em sequência, ela me diz: existe risco de eu perder dinheiro se eu colocar o meu dinheiro aí? E eu sempre respondo a mesma coisa: é claro que você pode perder dinheiro. A gente está falando de renda variável. Na renda variável existe oscilação. Então tem meses que o seu capital pode valorizar e tem meses que o seu capital pode desvalorizar. Mas isso significa que não é bom investir na renda variável? Muito pelo contrário. O risco existe e o que você precisa fazer é aprender a administrar. Já ouviu o ditado que diz: quem não arrisca não petisca? E funciona assim nos investimentos. Agora, o seu risco precisa ser calculado. Você precisa ter um planejamento e entender dentro da sua estratégia como que aquele risco vai ser benéfico para você. Eu, por exemplo, gosto de investir boa parte do meu capital em renda variável. Eu tenho, entre percentuais, acredito que mais de 60% em renda variável, estando os outros 40%, 35% em renda fixa para proteger o meu capital, porque eu uso a renda fixa apenas para proteção. Os meus investimentos na renda variável é que tem o papel de trazer mais e mais retorno para mim por meio de desvalorização e de dividendo. Então, não tenham medo da renda variável apenas porque existe risco de você perder dinheiro. Aprendam a administrar esse risco para potencializar os ganhos que vocês vão ter. As ações e os fundos imobiliários têm muito mais condições de dar maiores rentabilidades, maiores dividendos do que a renda fixa. Para retratar um pouco desses ganhos absurdos que você consegue ter na renda variável, se você souber administrar o seu risco e se você souber tomar boas decisões, eu vou colocar aqui alguns dos meus investimentos na renda fixa e suas rentabilidades e alguns dos meus investimentos na renda variável e suas rentabilidades. E vocês vão observar que os meus investimentos na renda variável cresceram muito mais do que os meus investimentos na renda fixa. Mas isso por quê? Porque eu montei um planejamento, eu tive uma estratégia, eu segui essa estratégia e eu administrei bem o meu risco. Pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Eu peço para que, se esse vídeo agregou na sua vida, se você gostou do conteúdo que você viu aqui, se você aprendeu algo, não deixe de curtir, compartilhar com sua família e com seus amigos e também de se inscrever no canal, porque eu vou trazer conteúdo de qualidade como esse todas as semanas. Até o próximo vídeo, pessoal!